Sua televisão e seu console não estão se dando bem. Deveriam funcionar juntos, mas não estão. E eu acho que muitos de nós estamos deixando o desempenho de lado agora sem nem perceber que isso está acontecendo. Todo ano, as manchetes destacam o novo OLED, que é incrível, mas a tecnologia que mais me surpreende ainda é o mini LED. Todo ano penso, esse vai ser o ano em que ela será deixada de lado. E ela só parece ficar mais brilhante e mais barata, e começa a trazer recursos de aparelhos que custam tipo 3 vezes mais. Está começando a ficar, pelo menos no mundo das televisões, eu acho realmente absurdo o que o mini LED está fazendo. Você tem televisores como o TCL QM6K, que realmente foi o que me surpreendeu pelo preço. Tipo, eu fico procurando algum grande defeito nesse aparelho, e realmente não encontrei nenhum. O brilho é sólido para a maioria dos ambientes. As cores do ponto quântico são realmente vibrantes. O HDR é muito melhor do que você esperaria por esse preço. 4K a 144 Hz nativo. Você pode aumentar para 288 em 1080p com VRR. O manuseio de movimento é bom, não é incrível. Então, se você é muito ligado em coisas como jogos multiplayer competitivos, pode perceber alguns rastros aqui e ali. Você tem duas portas HDMI 2.1, o que sei que não é muito por esse preço, mas pelo menos recebe elas aqui. Para um mini LED barato, é difícil reclamar do valor recebido. Se você subir um pouco, a TCL QM8K é geralmente minha resposta quando me perguntam qual TV mini LED comprar. Acabou virando meu padrão. Ela é brilhante, com ótimo escurecimento local. Os níveis de preto dessa TV se aproximam dos de uma OLED, mesmo em ambientes claros, ou na minha sala no sul da Califórnia. Provavelmente escolheria ela em vez de algumas OLEDs de entrada. Você tem um input lag bem baixo, cerca de 4K a 144 Hz, o mesmo VRR, chegando até 288 Hz em 1080p. Ela tem 4 portas HDMI, mas só 2 são 2.1, o que, para uma TV desse preço, eu acho menos perdoável. Eu queria que a TCL simplesmente colocasse as 4. Mas eles continuam lançando atualizações de software para realmente melhorar o aparelho, o que é legal de ver vindo de uma marca, porque muitas empresas simplesmente lançam o produto e esquecem dele. Outra televisão que vale considerar, mas que muitos não pensam, é a Hisense. Eles têm a U8QG, que é difícil de pronunciar, e que recebeu uma atualização de firmware que reduziu ainda mais o input lag, que já era muito bom. Agora é um dos menores entre todos os mini LED que já testei, e esse aparelho é extremamente brilhante, tipo absurdamente brilhante. Ele lida com HDR muito bem. Ele tem 3 portas HDMI 2.1, então uma a mais que a da TCL, 4K 165 Hz. Além disso, tem uma porta USB-C na lateral para uso em PC, o que me deixou bem animado, parecia ótimo no papel. Mas essa porta USB-C não suporta a realidade virtual. Então, se você está pensando em usar uma taxa de atualização mais alta para conectar o PC, tipo para jogos, vai ser limitado. A transição dos pixels em movimentos rápidos apresenta estranhezas que a Hisense deve corrigir em futuras atualizações. Isso não será um problema para a maioria, mas quem joga jogos de tiro competitivos vai perceber e talvez queira evitar esse modelo. Para qualquer outra pessoa, acho que você vai adorar, certo? Eu só quero fazer uma pausa rapidinho para mostrar o que eu fiz. Eu fico com fome. Aqui está um jantar que eu preparei algumas noites atrás. Conheça meu delicioso salmão glaciado com cominho e cuscuz. Estava realmente delicioso, então achei que poderia contar para você. Então, é assim que funciona na minha casa. 3 crianças, temos beisebol, dança, eu treino os meninos. Quando dá 5h30, ninguém tem um plano para o jantar. Minha esposa e eu simplesmente ficamos nos olhando. A gente olhava a geladeira, via que nada estava descongelado e logo alguém pegava o celular para pedir comida. Fazíamos isso sempre. O HelloFresh nos tirou desse ciclo. Escolhemos a opção de peixe deles, pois tentamos comer mais saudável há cerca de 6 meses. Eles oferecem mais de 100 receitas. A comida chega toda semana, então você não fica preso aos mesmos 3 pratos. Tudo chegou fresco. Mas acho que o principal do HelloFresh que me conquistou foi a questão do cronograma. Você pode pular semanas, trocar as coisas, pausar quando quiser. Se você tem filhos e 3 atividades diferentes, sabe como a semana muda todo domingo à noite? Isso faz diferença. Sentamos e comparamos os gastos com comida para viagem e supermercado, onde metade dos vegetais acabava estragando na gaveta.
HelloFresh provavelmente é a opção mais barata que existe pra gente. E olha, se você percebe que está pedindo comida demais ou não está comendo de forma saudável porque faz qualquer coisa que dá para colocar no micro-ondas, esse é o caminho certo. Então use meu código RETTINGERFM em hellofresh.com para ganhar 10 refeições grátis, além de frete grátis. Refeições grátis são desconto na primeira caixa só para novos assinantes ou quem retorna, variando conforme o plano. Cadastre-se hoje. Mais uma vez, clique no link ou use meu código RETTINGERFM em hellofresh.com. Beleza, então agora, se você quiser ver para onde o Mini LED realmente está indo, tipo para onde a tecnologia está caminhando em 2026 e além, este é o TCL X11L. Eu poderia ter escolhido qualquer coisa. Eu testei todas as televisões e essa foi a que eu escolhi para mostrar. 20.000 zonas de escurecimento, 10.000 nits. O contraste é o mais próximo de OLED que eu já testei, sem ser realmente OLED. Não chega nem perto de qualquer outra televisão mini LED com a qual eu comparei. O painel é totalmente compatível com BT. 2020, os destaques em HDR têm tanta profundidade e detalhamento que você só percebe ao voltar a ver em outros aparelhos. Mas não é perfeito assim que sai da caixa. Ele puxava demais para o vermelho e eu tive que ficar um tempo calibrando esse aparelho. O limitador automático de brilho é tão agressivo que pode irritar. O modo de jogo equilibra, mas sacrifica um pouco do brilho máximo. É caro. Só vem em tamanhos gigantes, então não é para todo mundo. Mas se você tem espaço na parede e orçamento, esse é o que eu escolhi, sabendo muito bem o que mais está disponível. Esse é o maior elogio que eu posso fazer para uma televisão. Isso não é patrocinado pela TCL de forma alguma. Eu adoro esse aparelho. E para jogos e conteúdo tem sido inacreditável, mas esse não é o único aparelho. A Hisense está de volta. Eles têm uma UX de 116 polegadas que é, digamos, para uma pessoa bem específica. Se você quer sentir como se estivesse jogando na superfície do sol, essa é a sua televisão. Temos uma aqui no estúdio. Ela é enorme, é incrivelmente brilhante, tipo, é isso que a Hisense quer ser conhecida, pelo brilho tanto nos brancos quanto nas cores. É mini LED RGB com 95% de 2020, 4K 165 Hz, com 95% de 2020 ali, 165 Hz em todas as três portas, HDMI 2.1, mas aquela porta USB-C ainda não faz VRR e a televisão custa $30.000. Estou gostando das TVs Hisense, mas custam $30.000. É como comprar um carro esportivo e perceber que os porta-copos não servem para todos. Isso foi o único exemplo que pensei. Enfim, quero falar sobre OLED. OLED ainda é considerado por muitos o padrão ouro em qualidade de imagem e jogos, com razão. Então, obviamente, com os pixels do OLED desligando, você tem pretos reais, não aquele cinza escuro fingindo ser preto. Você tem tempos de resposta instantâneos, sem efeito de blooming. Se você está jogando em um ambiente que não está cheio de luz solar, essa tecnologia é realmente difícil de superar, e a LG domina esse mercado. O B5 deles, o OLED de entrada, eu adoro. Minha sala tem luz natural demais para isso funcionar para mim. Mas se seu ambiente for mais escuro, funciona muito bem. Pretos do OLED. Tempo de resposta instantâneo dos pixels. Todas as 4 portas HDMI são 2.1 com 120 Hz. Não vai te impressionar com o brilho, mas no ambiente certo não precisa disso. Se você joga com as luzes apagadas, não procure mais nada além disso. A LG C5, porém, provavelmente é a que eu recomendaria mais do que qualquer outra televisão OLED. Tipo, ponto final. Se você me perguntar o que comprar sem dar mais informações, provavelmente vou recomendar essa. Ela é boa em tudo. 4 portas HDMI 2.1, todas fazendo 4K a 144 Hz com VRR. Tempos de resposta em torno de 1 milissegundo. As cores são precisas, sem precisar mexer nas configurações por 1 hora. O otimizador de jogos deles realmente funciona do jeito que você quer, o que pode parecer um padrão baixo, mas você se surpreenderia com quantos modos de jogo em outras TVs acabam estragando a imagem. E nós testamos, acho que todos eles aqui. Ela vem em um tamanho de 42 polegadas, o que eu acho que faz as pessoas começarem a pensar em usá-la como monitor. Você consegue sim. Testamos aqui, mas um alerta. Se sentar perto, notará um padrão diagonal, como um efeito de dithering. É como olhar através de uma tela de porta.
e isso é bem perceptível em coisas como roupas e tons de pele. Se você estiver procurando, só Deus sabe, se você olhar de perto, apenas tenha isso em mente. A LG sabe disso e melhorou com a atualização de software, mas é um efeito colateral de como lidam com transições de cinza escuro. Não acho que possa sumir. O LG G5, porém, pega tudo isso e simplesmente melhora. Mais brilho, mais impacto em HDR, e esse painel Tandem OLED significa que ele realmente se mantém bem em um ambiente claro, e esse sempre foi o ponto fraco dos OLEDs. Como eu disse, minha sala de estar é bem iluminada. Esse é um dos poucos OLEDs que realmente não fica desbotado quando o sol bate. Todas as 4 portas HDMI agora suportam 4K a 120 Hz. O dithering também existe aqui, mas é muito menos perceptível. O preço dos tamanhos menores ficou bem mais agressivo, o que é positivo, já que os produtos topo de linha da LG eram difíceis de justificar pelo valor. No QT OLED, que é impressionante, é parecido com OLED, mas usa mais a camada azul de OLED e inclui uma camada de pontos quânticos por cima. O que isso significa é uma gama de cores mais ampla, então as cores parecem muito mais vivas. O HDR se destaca. Acho que é o melhor dos dois mundos, só exige pequenos compromissos. Nesse contexto, a Samsung S90F é uma QD OLED por um preço que não te deixa enjoado quando você olha a fatura do cartão de crédito. Ela tem ótimo brilho máximo e cores vibrantes, 4K, 144 Hz com VRR. Uma coisa que eu realmente aprecio quando se trata de jogos é que o modo de jogo não destruiu a imagem. Com algumas televisões, quando você muda para o modo jogo para ter menor atraso de entrada, a qualidade da imagem simplesmente despenca. A Samsung claramente entendeu o recado aqui. Eles também prometeram uma atualização avançada do HDR10+, que, em teoria, deve tornar os jogos ainda melhores. Eu não sou muito fã do sistema operacional Tizen, porém, nunca fui, na verdade. Não tem Dolby Vision, o que seja lá o que isso valha, não é algo que me preocupe muito. O Samsung S90 e 5F é como uma versão mais sofisticada do S090F. Ele é 5F mais sofisticado, e por esses 5Fs você ganha mais brilho, melhor HDR e uma camada fosca na tela sobre a qual todo mundo tem uma opinião. Eu também tive a minha. Temos uma aqui no estúdio. Achei que isso ia atrapalhar a nitidez e que eu ia odiar. Passei um bom tempo com ela e, na verdade, eu estava errado. A uma distância normal de visualização, tipo 2 metros ou mais, ela simplesmente parece uma televisão muito boa. Não recomendaria como monitor se estiver perto, mas para jogos de console ou do sofá, é uma das melhores que testei. Algumas observações rápidas também. Sony Bravia 2 e Bravia 9 são ambas televisões muito boas, especialmente se você está meio que preso ao ecossistema do PlayStation e quer aquela integração perfeita, onde a televisão e o console simplesmente se comunicam muito bem entre si. Mas com as notícias recentes sobre Sony e TCL se fundindo ou não se fundindo, TCL assumindo o negócio de TVs da Sony, quem sabe? Eu provavelmente esperaria um pouco antes de comprar qualquer uma delas agora, para ver como isso vai se desenrolar. Acho que chegamos a um ponto com a tecnologia de televisores em que é difícil comprar uma televisão ruim hoje em dia. Se você fechar os olhos, entrar na Best Buy e fizer isso, provavelmente escolherá algo decente. Mas se você quer tirar o máximo do seu setup de jogos, se não quer deixar desempenho de lado sem perceber, foque em quantas portas HDMI 2.1 você está recebendo. Certifique-se de que o VRR está presente. E se o seu quarto for parecido com o meu, não subestime o brilho. É por isso que eu escolhi o X11L. Todas as TVs que mencionei e os vídeos delas estão linkados abaixo. Testamos e analisamos todos os modelos. Eu também vou atualizar isso mais tarde, ao longo do ano, quando a gente vê o que mais o pessoal vai lançar em 2026, mas aproveite ao máximo o seu console de videogame. Se você está jogando em uma taxa de atualização alta, escolha uma televisão que consiga exibir nessa mesma taxa. Você está deixando muita diversão de lado. Boa jogatina para todo mundo.